Cena 1, take 2, plano 3. Dirigido por Deus. Olá, leitores de ficção cristã. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, onde a gente fala de ficção cristã e muito mais. Hoje eu tenho dois convidados muito especiais aqui. Oi. A Ana e o Eric. Oi. Tudo bem? Então, gente, vocês já devem ter visto, né, que a Tiny, na verdade, junto em parceria com a Manu Cristão, estão produzindo uma short novel, uma web novela de Memórias de Papel Timbrado. Então eu convidei eles aqui hoje. Vocês enviaram perguntas lá no canal, estrelinhas, no Instagram. Então, se você não entrou ainda, bora lá, que lá a gente tem muitos conteúdos exclusivos. E agora eles vão responder as perguntas de vocês. Mas antes eu queria que eles se apresentassem. Então, Ana, Eric. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Padilha Moura. Eu sou casada com o Eric Moura. Se eu não fosse, seria uma baita coincidência a gente ter o mesmo sobrenome, não é? Eu sou escritora de ficção cristã. E além de escritora, eu sou cofundadora da Tiny Creative e do Tiny Studios junto com o Eric. Então eu vou deixar ele explicar essa parte pra vocês. Que nem a Ana falou, né? Sou cofundador da Tiny Creative, Tiny Studios, que a Tiny Creative é a nossa agência de marketing e o Tiny Studios é o nosso estúdio de cinema, que a gente produziu aqui juntos, né? A websérie do Memórias em Papel Timbrado. Então, o nosso estúdio, ele já também está finalizando agora nosso primeiro média-metragem, que é o dorama Uma Casa para Cinderela, que vocês vão poder assistir dia 31 de janeiro, ou já podem assistir, que está sendo lançado agora. Então, juntos nós tocamos esse estúdio e a nossa agência de marketing, que cuida de redes sociais, tráfego pago, e funciona como uma angariação de fundos para fazer essas produções de média-metragem acontecerem também. E longas. E séries. E tudo. Que logo mais Entregou na mão de vocês estão fazendo. É isso aí. Nosso contato é da Vamos deixar o arroba do Instagram aqui. Mas então tá, gente. Agora vamos direto para as perguntas, então, que eu sei que vocês estavam com muitas dúvidas, né? Algumas coisas bem específicas, assim, e com certeza eles vão saber responder muito melhor do que eu, né? Espero que sim, amém. Então, a Manu perguntou se a websérie vai ser do livro inteiro. Então, Manu, não. Não fique triste, tá bem? Porque ela vai ser muito legal de qualquer forma. Não vai ser do livro inteiro. Ela vai parar ali em meados do capítulo 10. É isso, né? É isso mesmo. Uhum. A gente queria que fosse do livro todo, mas vai ser até aí. Se vocês pedirem... Seria incrível, Alô, gente. Natália, do Mundo Cristão. Vamos colocar o arroba dela aqui pro pessoal ir lá no Instagram dela, coitada. Outra pergunta que perguntaram assim muito, né? Quando vai lançar? Lançaremos a websérie em fevereiro de 2026 ainda. Então, logo mais vai ser bem rápido, inclusive para uma produção, né? Vão poder assistir no TikTok. Onde? No TikTok. De quem? Da Mundo Cristão. Mas enquanto esse dia não chega, gente, eu tenho muito conteúdo. Muito conteúdo com os atores. Tem muito conteúdo mesmo. A gente já quer contratá-la pra ser na social media. Nossa, nem preciso enviar o currículo, né? Então, assim, fiquem ligadinhos lá no Instagram, no TikTok também, que eu vou colocar muita coisa lá pra vocês. Ainda tem muitas fotos também, né, que o Pacheco tirou, né? Inclusive, toda a equipe da Tiny maravilhosa, né? O pessoal que trabalha com vocês é um pessoal... Eles são mesmo, somos suspeitos pra falar. Nós amamos vocês. Nossa, uma equipe sensacional. Vocês vão ver no vlog, que ainda vai ter vlog, então vocês vão com certeza ver toda a equipe empenhada, assim, e foi incrível. Foi muito bom, na verdade, estar com vocês, assim, nesses dias, ver a produção, acompanhar de perto, né, foi sensacional. Então, a Dacia perguntou, né, aonde que vai sair a websérie, a gente já falou, então, no TikTok da Mundo Cristão. Vou deixar aqui também para vocês saberem, né, aonde encontrar. A Elis perguntou se a gente já tem ideia do tempo em média de cada episódio, né? E aí, quantos episódios vão ser também? Sim, teremos 7 episódios e o tempo médio de cada um dos episódios é 2 minutos. Alguns vão chegar ali em 1 minuto e 40 e outros em 2 minutos e 30, 2 minutos e 40. Teve uns roteiros, Paty, que eu escrevi, porque a Paty, ela escreveu umas cenas com diálogo no livro que tem, assim, 5 páginas de diálogo. Adoro! E é muito bom, e tem aquele negócio ali, aquela, sabe? E eu adaptando ali já tava virando um longa-metragem, né? Teve um roteiro que a gente escreveu que tinha dado, sei lá, umas 7 páginas. E a média de roteiro cinematográfico é 1 página, 1 minuto.
E a gente foi contratado para fazer uma websérie pro TikTok, né? E não um longa-metragem. Então a gente teve que cortar muita coisa, deixar algumas coisas bem summarize, resumidas, assim. E deu certo. Eu espero que tenha dado certo. Mas enfim, já fugi do tema. 1 minuto e meio, 2 minutos e meio. E que mais que ela perguntou? A quantidade, né? Você já respondeu. Isso, e a gente, que nem a Ana falou, né? Era pra ser 1 minuto e meio no máximo cada episódio, assim. Só que aí não tem como, né, cara? A gente vai... A gente agradece, né, pessoal? A gente vai vendo a obra ali e aí, às vezes, se você corta demais, você acaba perdendo coisas essenciais, né? E fica uma obra um pouco mais rasa. E não era essa a ideia, né? A gente queria traduzir os personagens como eles são, né? A obra como então... Glória a Deus. Pessoal, agora é uma curiosidade minha, assim. Por que esse formato? Vertical, episódio curtinho? O que tá acontecendo? Por que esse formato? Então essa é uma ótima pergunta, porque talvez algumas pessoas não estejam tão acostumadas, né? Quando a gente fala em websérie, talvez a pessoa pense no formato horizontal, né? Ali, quando a gente vê uma série na televisão, no YouTube. Mas é um formato que tá muito em ascensão agora, falando de cinema audiovisual. O formato vertical tá muito em ascensão, principalmente para as redes sociais, porque o celular é vertical. Então... assim, eu acho que a forma mais fácil de responder isso é uma tendência de mercado. E nós queremos nos aproveitar da tendência de mercado para levar a mensagem mais longe. Então, a gente usa ela como uma ferramenta para que vá mais longe, né? A gente decidiu isso na reunião com o Mundo Cristão, né? O pessoal lá da Mundo Cristão teve a ideia, a gente desenvolveu ela junto na reunião. E foi muito legal, né? Sim. Tem até streaming, né, de... web novela vertical, então tem gente que paga uma mensalidade ali pra assistir essas coisas verticais. Negócio turco, né? Uma loucura, gente. Chinês. Eu já vi uns chineses assim, mas tem uns roteiros aí que eu fico... Então, pois é, o nosso vai ser bem melhor. Modéstia à parte. Modéstia à parte, porque foi a parte que escreveu. Então, não, assim... mas o roteiro aqui, o né? roteiro tá bom. Não, não porque eu escrevi, porque ela escreveu o livro, mas eu posso dizer que o roteiro tá bom. Não vai ser aquela coisa da novelinha do TikTok, sabe? Vai ser a novela do TikTok, sabe? É pra Deus, né, gente? Sim. Então a gente faz com excelência, né? Exatamente. E tem Deus no meio. Eu acho que é pra Deus e Deus está no processo. Eu acho que isso é muito importante também, né? Ele não estar apenas no resultado final, mas no processo, né? A gente sempre ora antes das gravações. É verdade, enfim. eu ia mencionar isso E mesmo. eu amo isso é fantástico. Sim. Então a gente acaba alcançando pessoas ali mesmo na produção. E até lugares que a gente foi gravar também, tinham nossos irmãos em Cristo Sim. lá, então isso faz toda a diferença, gente. O ambiente, você notava que era um ambiente diferente. Sim. Teve o primeiro dia que eu cheguei, né, tinha muito caminhão passando, né, e ninguém se estressou, ficou todo mundo de boa, assim, todo mundo se queimou, mas no outro dia tava todo mundo lá de novo, inclusive dá pra ver aqui, né, a Ana não... Eu não me queimei, o que eu posso dizer? Eu sei seus favoritos, é brincadeira. Ela já explicou isso no vlog, vocês vão ver que isso é a teologia do favorito. Quer falar algo? Não, que é bem importante que o Tiny Studios também, nós não queremos só revelar a Deus através da tela, né? Mas durante todo o processo, que nem a Ana falou. Então, não adianta realmente o produto final ali, o filme, ficar tudo bonito, maravilhoso, e durante o processo todo mundo se matou pra fazer. Né? Acho que uma parte bem importante é Deus estar presente durante todo esse processo, no set de filmagem, né? E que nem você falou, às vezes acontecem coisas que, nossa, não estava previsto, né? No último dia, a gente correndo contra o sol ali para não perder e conseguir fazer as gravações, mas de qualquer forma, sempre mantendo a calma, né? Não gritando, não se exaltando e tentando deixar bem leve para todo mundo. E fazer com alegria, né? Tem uma passagem que eu gosto muito lá de Provérbios, que Salomão, super inspirado ali, né? Todo artístico, do nada, né? Uau! Ele fala sobre o processo da criação de Deus, do mundo, da terra, enfim. E ele fala sobre a sabedoria de Deus. E nós sabemos no Novo Testamento que a sabedoria de Deus é Jesus. Então, se a gente fizer a analogia e olhar com esses olhos, encontrando Jesus em Provérbios, Salomão ele escreve que a sabedoria de Deus estava com ele durante o processo da criação e que ela estava alegre, ela se regozijava, se alegrava com a criação, com os filhos de Deus. Meu Deus, imagina Jesus alegre, sabe? O verbo de Deus alegre criando as coisas, com
processo com ordem, né? Esses versículos dizem muito sobre como Deus criou tudo uma coisa de cada vez. Ele estabeleceu primeiro os firmamentos e depois ele criou as outras coisas. Ele é um Deus de ordem, de organização, de criatividade e de alegria. Então é assim que a gente gosta de criar as coisas, né? Não pela nossa força, de forma alguma, porque imprevistos acontecem. Se fosse pela nossa força, meu Deus, o caminhão... É verdade, Mas não era um caminhão só, né? Os Muitos caminhões que resolveram aparecer. Mas é tudo alegre, porque a gente tem o Espírito Santo. Então, verdade. você pode falar, a gente é suspeito. Você fala que foi alegre. Tem uma faca aqui do meu lado. Não, brincadeira, foi muito divertido, eu me diverti muito, gente. É só uma brincadeira com o caminhão, né? Se fosse um dorama, ia fazer muito sentido o caminhão, né? Porque vocês sabem, né, que sempre tem um personagem nos doramas que é o caminhão. O caminhão que atropela o personagem principal. Oh, meu Deus! E é sempre um caminhão branco, igual aqueles que estavam passando lá. Gente, a gente não botou um caminhão no nosso dorama, a gente vai ter que regravar. Vixe, vai ter que ser... Vai ter que ter o caminhão, gente. Tem uma cena extra agora. Então, pessoal, a Alexia perguntou se a gente pode dar um spoiler para as minhas estrelinhas, né? Que eu chamo elas assim. Diva. Elas me chamam de diva e eu chamo elas de estrelinha. A gente pode dar um spoiler? A gente pode dar um spoiler? Será que podemos dar um spoiler? Por favor. Achei que você fosse falar. A gente vai mostrar um spoiler, então. Vamos selecionar um take especial. Faz o nome pai que eu coloco ele na hora. Se você fizer meio com o Skype, Eu não tenho tanta habilidade assim, mas olha, eu poderia aprender, viu? Pá! Cena 1, take 3, plano 1. Ação. Ei, cuidado! Tem Gucci aí dentro. Melhor ainda se estiver dentro do carro, né? Você não entende. Certinho. A gente nem é tão diferente, ó. Parece que eu acertei na vestimenta. Tô até parecendo com os Com quem, Paulinha? caipiras. Olha só. Acho que na primeira semana você podia disfarçar que você é tão patricinha. Minha bota nova da Jimmy Choo. Quem? Podia ter comprado na agropecuária do Zé aqui. Essas botas chinesas aí não duram nada. Tá falando sério? Eu nunca falei tão sério. As botas do Zé é as melhores aqui da região. Dura. Ó, essa aqui que eu tenho. Faz o quê? Uns 5 anos já. Boa. Por que você é assim? Deve ser porque eu sou um caipira, né? Mas se você me dá licença, eu vou levar a princesa e essas botas de marca aí que não vai durar nada pra casa. Bora! Agora, pessoal, então, eu gostaria de fazer algumas perguntas para eles também, né? Porque, claro, fico curiosa, né, com todo esse processo. Uma dúvida que eu tenho, que eu gostaria de saber, é por que a Tiny foi escolhida pela Mundo Cristão para fazer a web novela. Então, nós temos um hub de empresas, digamos assim, chamada Tiny. Imagina uma árvore, ok? Tá lá, a Tiny. E existem alguns galhos na Tiny. Um desses galhos é a Tiny Creative, que é a nossa agência de marketing. E o outro galinho é o Tiny Studios, que é o nosso estúdio de cinema. Quando a Mundo Cristão entrou em contato em busca, né, de uma produção audiovisual para adaptar o livro da Patty, nós conversamos com eles como Tiny Creative, porque nós fomos contratados a partir de uma estratégia de marketing, certo? Então, a ideia da web novela, a ideia da novela vertical é justamente alcançar mais pessoas. Então a gente tem ali o bracinho de marketing que produziu essa web novela, né? Que fez toda a produção, enfim, toda essa questão. Mas nós também fizemos em coprodução com o outro galinho, que é o Tiny Studios, que é a parte de cinema, o audiovisual mais focado em cinema. Na prática, somos nós com a nossa equipe, né? Mas para vocês entenderem que essa é uma produção da Tiny Creative, da agência de marketing, que é irmã do Tiny Studios, e eles juntos fizeram a web novela. Agora, por que nós, né? A visão do estúdio, do galinho do estúdio, é revelar a vida por meio da arte. E a vida com V maiúsculo, que é Jesus. E, na verdade, essa é a frase, né? O slogan, a visão do estúdio, mas, na verdade, é o que está no nosso coração na Tiny como um todo. Então, eu acho que a partir disso vocês conseguem entender o
por que a Tiny foi escolhida, né? Por que nós fechamos esse contrato com a Mundo Cristão, porque nós temos valores alinhados com a Mundo Cristão. Tanto a Creative, que é a agência de marketing, quanto o estúdio, porque nós encabeçamos isso, né? Então, nós temos no coração esse desejo de produzir coisas para a glória de Deus que revelam Jesus para as pessoas de fora da igreja, não apenas de dentro, mas também de fora. Então, acredito que essa parceria se deu a partir disso, dessa visão que nós carregamos no estúdio, mas também na Tiny geral, que isso engloba a agência de marketing. Então, a próxima pergunta, que eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho mais, é qual é o desafio de adaptar uma história e personagens de um livro para as telas? É um desafio muito gostoso de se ter. Eu amo escrever o roteiro, sempre gostei muito da linguagem cinematográfica de roteiros também. E eu entrei nessa aventura de adaptar livros ou histórias de outras pessoas que não são as minhas histórias com o nosso primeiro média-metragem. E com o da Paty foi muito fantástico, porque o livro estava pronto, 100%. Foi a primeira vez que eu adaptei um livro mesmo, porque especial. o nosso média-metragem com a Tati, ela fez a história não no formato de livro. Então, com o seu foi a primeira experiência que eu tive de adaptar livro. E eu Primeira de muitas? Primeira de muitas, amém, porque eu acho que tinham dois caminhos. Ou eu ia odiar, porque eu sou escritora, eu ia pensar, não, eu queria a minha história, sabe? Não é que eu queria a minha história, mas é porque ia ser mais fácil de adaptar a minha história. Ou eu ia amar, eu amei, eu genuinamente Glória amei. a Deus. Foi muito legal, porque eu cresci assistindo filmes inspirados em livros, né? Eu cresci vendo Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes, Crepúsculo, enfim. E pra mim sempre foi muito fantástico. E muitas vezes essas adaptações são ruins. E aí eu cresci assim, nossa, por que mudaram a cor do cabelo? Por que mudaram esse diálogo? Sendo que no livro já tá perfeito, sabe? E aí adaptar isso foi muito fácil. Sendo bem sincero, foi muito fácil. Eu escrevi em poucos, sei lá, em 2 dias. Sim. Em 2 dias eu escrevi Nossa, os muito 7 rápido. episódios. Porque já estava muito bem escrito. Ai, Então eu tive um tesouro da onde extrair pra transformar em um quadro. Nossa, sabe? gente, Vocês- que até tchau me dá. Ah, eu sou poética. Diva. Mas realmente foi muito fácil, porque já estava perfeito. Mas agora, em relação aos desafios, eles existem. Porque, principalmente nesse formato específico de novela vertical, que os episódios são enxutos. Por quê? São apenas 7 episódios. Se nós estivéssemos falando de um filme, eu teria tempo e espaço para mostrar as coisas na ordem em que elas aconteceram no livro. E do jeitinho que aconteceu no livro. Mas nós só tínhamos 7 episódios, ali 17 minutos ao todo, mais ou menos, para contar o início da história e ser um gancho para a pessoa querer ler o livro. Então, por exemplo, no livro da Paty, ela só vai apresentar a Fazenda lá no capítulo 11. E a gente não tinha até o capítulo 11, então eu tive que puxar algumas coisas do 11, do 12, do 13 e colocar aqui no 3. Eu tive que puxar uma briga da Paula com os pais, que estava lá no futuro, e colocar aqui no 1, no 2. Porque eu precisava que as pessoas entendessem o contexto daquela família, o contexto daqueles personagens. Então eu imagino que o maior desafio tenha sido esse. Eu pegar... eu li o livro inteiro. Eu sei da história, mas a pessoa que tá assistindo, ela ainda não sabe muitas vezes, né? Ela ainda não leu. Então eu preciso que ela entenda qual é a história, não qual é a história inteira, mas os conflitos internos, o conflito externo e um pouco do background dos personagens ali no começo. Então, o maior desafio foi esse, foi adaptar coisas que estavam lá na frente e eu tive que puxar pra cá. E algumas coisas também da linguagem literária, um segundo desafio, que às vezes a Paula pensa, vintage, Paula, o lugar é vintage. Mas como que eu vou colocar isso na tela? Eu coloquei em uma fala. Parece uma voz, assim. E ela então, pensou. E ela pensou, tipo a Paty narrando, né? O texto, imagina. Cinema de antigamente. Exatamente, cinema antigo, cinema mudo, que não tinha fala, a gente poderia colocar. Mas imagina no TikTok isso, né? Deixa uma pessoa entender. Nossa, eles iam escrever assim, cringe. Não, eu quero que eles me chamem de diva, sabe? Não de cringe. Mas enfim, e isso é algo muito legal também da adaptação literária. Então, às vezes, o personagem no livro, ele é muito melhor explorado do que na tela. E isso em todas as adaptações, porque são pensamentos, são sentimentos que a gente conhece do personagem que na tela é mais difícil de retratar. Não é impossível, porque aí entra a teoria do cinema, que é, por exemplo, planos mais fechados, né? Se a gente gravar aqui um primeiríssimo plano no Eric, que é bem o rostinho dele, a gente vai estar
falando de algo que tá dentro da mente dele. A gente vai estar mostrando algo mais interno dele. Agora, quando a gente grava um plano geral, que é tipo a Paula e o Júlio lá, nas montanhas. Aprendi lá vendo vocês fazendo. Ai, que legal! A gente gravou num cenário lindo, eles de longe, assim, já é algo mais reflexivo, mais contemplativo, ou que eles estão se sentindo sozinhos, enfim, depende do que a gente quer. Então, essa adaptação é um desafio também, mas é muito legal. Então, É muito legal, muito legal. Enquanto eu via o pessoal trabalhando, assim, é muito legal, gente, porque não é gravado na ordem, né? A gente, assim, quem tá de fora, às vezes, assim, pensa que o filme, né, a série, as coisas são gravadas, assim, na ordem dos acontecimentos ali que a gente tá vendo. Mas muita coisa não, né? Tipo assim, a gente gravou a última cena, não é a última cena que vai aparecer na webnovela, né? Então é muito legal isso. Além disso, né, é um desafio, né, porque que nem a Ana falou, no livro, às vezes, você vai ter muito mais descrição, às vezes, que é traduzida num take, né, enquanto os diálogos, eles realmente demoram mais. Então, por exemplo, pegando o exemplo do Senhor dos Anéis, né, Tolkien é um cara que ele descreve muito os ambientes. E quando eles vão adaptar toda essa descrição, às vezes 2 páginas do Tolkien vira 1 segundo no livro, no filme. E aí, em compensação, ele quase não descrevia as guerras que aconteciam, né? Então as guerras eram bem mais rápidas que elas aconteciam no livro. E no filme não, né? No filme a guerra é o ápice, então eles tiveram que pegar aquilo lá e estender em várias outras cenas, né? Então realmente quando você traduz a linguagem do livro para a tela, muda muita coisa e não é ruim, é uma adaptação, né? E tem que ter sempre isso em mente. Nunca vai ficar exatamente igual, porque quem escreveu... Linguagens diferentes. Né? Isso, quem escreveu estava com algo na cabeça, quem produziu o filme estava com outra coisa na cabeça, por mais que são parecidos, né? Mas assim, enquanto eu tava vendo, né, vocês fazendo, eu acho que vocês traduziram muito bem memórias, assim, foi muito legal. Mas vamos então para a próxima pergunta, que é: como definir o tom de um personagem literário no cinema? Gosto muito dessa pergunta. Bom, acho muito legal esse assunto porque, que nem eu falei, como você escreveu um personagem, ele era de uma maneira na sua cabeça, ele era de uma maneira falando o que ele falou, né, se comportando da maneira que ele se comportou, e na hora que a gente leva isso para a tela, a essência de como é aquela atuação, ela é uma junção de várias pessoas ao longo do processo. É uma junção do como você escreveu ele, é uma junção de como que a Ana adaptou no roteiro, é uma junção de como que eu li o roteiro como diretor também junto com a Ana e como que a gente levou isso, e é uma junção de como que o ator também leu e está interpretando aquilo. Então, a primeira vez que eu li o roteiro interpretado, por exemplo, né, o roteiro adaptado da Ana, eu tive uma interpretação do Júlio bem diferente do que o nosso ator viu, né? Porque eu e a Ana, a gente ama comédia. Então eu já peguei muitas falas do Júlio ali e eu já levei pra comédia. Então eu fui lendo assim, pensando, nossa, isso aqui na tela vai ficar engraçado, não sei o quê, né? Então a primeira vez que a gente passou o roteiro juntos aqui em casa, a gente se matou de dar risada. E aí, mas eu pensei, cara, isso aqui é uma visão minha, né? Eu nem sei se a autora leu assim, né? Se ela imaginava ele assim. E daí, ao longo do tempo que eu fui lendo novamente as cenas e pensando no livro como um todo, eu até pensei, não, o Júlio não seria tão caricato assim, eu imagino, porque as leitoras também tem que ter uma quedinha pelo Júlio, né? Então não rola deixar ele, né, muito pastelão, muito engraçadão. Um caipira. Um caipira, né? Apesar dele ser caipira, é um caipira charmoso, né? Um caipira mais, né? Estéreo. Apessoado. Isso. E daí eu fui mudando a minha visão, né? Então é muito interessante isso, porque às vezes, né? Aí entra, né? O diretor, ele não pode simplesmente pegar a primeira visão que ele teve do personagem e vamos fazer desse jeito. Tem que ruminar em cima daquilo, pensar um pouquinho mais, né? Entender a visão no geral. Né? Uma construção do personagem, né? E aí, eu falo isso também, né? Que daí no primeiro ensaio com o nosso ator ali, o Pedro, ele trouxe uma outra visão do personagem pra mim. Ele pegou assim, ele foi bem mais sério do que eu tava pensando. E tanto que em algumas, eu até pensei, cara, tá sério demais até, né? E aí, tipo, a gente conseguiu dar uma equilibrada em alguns momentos pra deixar um pouco mais cômico em algumas horas,
mas o que ele trouxe também da parte mais séria, um pouco mais galãzinho, assim, né? Fez total sentido pro caminho que a gente queria seguir, né? No final, os dois... Bom, enfim, não posso falar muito. Spoilers. Solta spoiler. Mas é esse desafio, né? E é uma construção de todo mundo que tá na produção pode ajudar nisso aí. Acho que você tem que imitar um pouco do Júlio, como você fez pra mim, pra todo mundo ver. Ah, agora eu quero ver. Quer passar uma parte do texto, nós dois aqui? Seria legal, hein? Mesmo? Se vocês quiserem. Cara, eu tenho... Então, pessoal, agora a gente vai ver aqui, né, um momento muito especial da roteirista e do diretor passando uma cena. Meu Deus do céu, por que eu dei essa ideia? Vamos lá. Essa é a visão que o Eric teve, tá? Olha, vocês vão ver como não é tão legal Chega aqui. ter um Júlio assim. Ei, cuidado com essas malas, tem Gucci aí dentro. Vamos de novo. Eu tava fazendo meu sotaque paulista. Tá, vai lá, sotaque paulista. Ei, cuidado com essas malas, tem Gucci aí dentro. É melhor ainda se estiver dentro do carro, né? Você não entende. Viu? Certinho. No fim das contas, nem somos tão diferentes. Podemos ver que acertei muito na escolha da vestimenta, né? Pra me tornar mais parecida com... Com os quê, Paulinho? Caipiras. Olha, melhor disfarçar que é tão patricinha assim. Pelo menos nas primeiras semanas. Ai, as minhas botas da Jimmy Choo. Jimmy Choo? Era melhor ter comprado essa na agropecuária lá do Zé, hein? Porque pertinho, ao invés dessas marcas chinesas, aí não dura nada. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério. As botas do Zé são as melhores da região. Dura que é uma beleza. Olha essa aqui, ó. Ó, tão bem, tem uns 5 anos que eu tenho ela. Por que você é assim? Meu, Ué, deve ser que eu sou um caipira. Bom, agora, se me der licença, vou levar essa princesinha aí e suas botas de marca que não vão aguentar nem 5 dias na roça pra casa. Ai, ai. ele fez o próprio Cocoricó aqui. O Né? próprio- É, assim, ainda bem que não foi assim. Não, é engraçado, né? Mas, de fato, esse não é o Júlio, né? Do livro, né? Mas ficou muito engraçado. Esse é o pai do Júlio, talvez. É, o pai do Júlio. Talvez. Então, mas é bem isso, né? E daí depois de... A gente leu, passou, se matou e dá risada, né? Com o roteiro inteiro assim. Foi engraçado. Só que aí depois eu percebi, não, cara, o Júlio não seria assim, né? Nem a pau que ele ia ser. Que você escrever e pensar nele assim, né? E daí a gente repensou em como que ele seria. Vai ser divertido. Foi. Eu imagino que deve ter sido muito engraçado, até no momento que vocês estavam fazendo. Mas aproveitando que a gente tá falando, né, de Júlio, e a gente falou um pouquinho do Pedro também, né? Teve algo até que quando a Alana me mandou, a Alana me mandou o arquivo, né? A gente foi conversando durante, né? Me deu alguns spoilers, assim. Ela me mandou um arquivo, nem sei qual que é o nome daquele arquivo, mas tinha uma ideia, assim, da maquiagem que o pessoal ia usar e tal. Aí eu lembro que tinha uma fotinho, assim, de uma menina, né, que ia ser a Paula, e do Júlio, né? Daí eu pensei assim, são fotos de referência, né? Aí eu pensei, nossa, mas a Ana arrasou demais nessas fotos de referência. É muito parecido com o que eu imaginei, né, pra Paula e pro Júlio. E aí, eu pensando isso, apareceu uma mensagem do WhatsApp assim, e esse são as fotos dos atores mesmo. Eu fiquei de cara, porque eu fiquei assim, nossa, como que ela conseguiu, né, encontrar atores tão perfeitos. Aí eu queria saber como que foi essa questão do casting, né, como que foi pra vocês encontrar esses atores, né, todo o processo, como que vocês conseguiram encontrar eles? A gente mandou fazer. Tá bom, entendi. Tiny é tudo assim. Tiny é tudo. Foi um processo muito legal. O casting é sempre uma surpresa, né? É sempre um desafio. Porque nós fazemos open call, que é o que a gente chama de realmente uma chamada aberta. Então, qualquer pessoa pode se inscrever, com ou sem experiência. Enfim, a gente gosta de avaliar os perfis, porque muitas vezes uma pessoa que às vezes não tem tanta experiência, não tem um DRT, para aquilo que a gente está fazendo, né, O que é um nesse DRT? projeto. DRT é um registro profissional de artistas, então de atuação, de iluminação, direção, enfim. E, por exemplo, para você trabalhar em novelas de TV aberta, em alguns streamings, eles exigem o DRT. Mas para as nossas produções, que, por exemplo, vão para as redes sociais, a gente não exige, né, não é um critério ali. Então a gente gosta de fazer o open call porque nós já acabamos descobrindo talentos, né, no
Open Call. Às vezes de pessoas que atuaram pouco ou até mesmo que nunca atuaram. E nós abrimos e o segredo está em você descrever bem ou no formulário de abertura ali, os personagens. Então, a gente coloca altura, porque a Paula é baixinha, e o Júlio é alto, a gente colocou lá um mínimo de altura, a gente colocou o cabelo cacheado, a gente colocou que o Júlio deveria ser alto, e algo legal que a gente coloca também, que não são todos os testes que colocam, mas a gente gosta de colocar, é um mood board. Então, eu insiro no formulário de inscrição do casting um mood board do que é a série. E assim o ator e a atriz conseguem olhar e perceber, nossa, eu me identifico com esse perfil. Porque às vezes, qualquer filme que você for ver, qualquer produção, não é o ator ser bom, necessariamente. É ele ser bom e também ser de acordo com o perfil esperado. Talvez o seu ator favorito não faça aquele outro filme. Não porque ele é ruim, mas porque ele não combina com aquele personagem. Então isso é muito importante. Por isso que a gente coloca o mood board. E lá tinha, né, um casal na fazenda, um homem mais alto, uma mulher mais baixa, de cabelo cacheado. E assim eles conseguiam perceber. Porque vai que a gente encontrasse um homem super alto, um perfil atlético, enfim. Ele colocasse um chapéu, mas ele tivesse, sei lá, muita cara de Mauricinho. Cara, o cara vai ser perfeito pra interpretar os papéis da cidade, mas O talvez... Fernando. Não, o Fernando, exatamente, mas talvez não o Júlio. Então precisa ter o perfil e também o perfil de atuação, né? Tem atores que se dão melhor com a comédia, ou se dão melhor com o drama. E eu acredito muito, muito nisso. Pela pouca experiência que eu tive como atriz até então, eu vi isso acontecer na prática, que às vezes você pode treinar, você pode fazer, mas o papel não é pra você. E quando é pra você, nossa, cai como uma luva, assim, é algo muito legal. Então, nós encontramos eles dessa forma, tivemos bastante inscritos, muitos inscritos. Todos eles foram super bem, realmente foram excelentes, mas eles foram perfeitos, não teve dúvida. A gente abriu todos e não houve dúvidas, assim, então foi isso. As minhas leitoras estão concordando que eles são perfeitos. E uma curiosidade é que quando vocês abriram o Open Call? É o Open Call, eu recebi mensagem já falando... o que tá acontecendo? O pessoal já identificou, porque vocês não colocaram o nome da Paula e do Júlio, né? Alguém também já tinha mandado mensagem pra vocês? Sim. Cara, eu postei... A primeira foto que eu postei falando que eu tava adaptando um livro, eu postei com a lombada escondida, só com as páginas. Apareceu um negocinho laranja, assim. Sério, um negocinho laranja. Recebi mensagem da Camila. Esse livro eu conheço. Não é possível, menina. É um livro laranja. Como que você conhece? Ah, é Vitória Souza. Esse livro é o livro da Paty. Aí vieram mais umas 3, 4 pessoas pelo negocinho laranja, gente. Nossa, o pessoal presta muita atenção, E aí, né? depois que eu divulguei o Open Call, que tinha lá Pietra e Jorge, eles... Nossa, tá muito suspeito isso. Aí eu perguntei pra Natália da Mundo Cristão, a Paty tá sabendo? Senão ela vai achar que eu tô plagiando o livro dela. Eu já tinha recebido mensagem quando você... Mas eu já sabia, então. Não achei que fosse um plágio. Imagina, muito parecido. Mas agora, você quer falar mais uma coisa? Eu só ia falar que sobre o casting, né, realmente a gente recebeu muitos castings e é bem difícil de escolher, né, porque foram vários atores e atrizes muito bons que se inscreveram, e aí chega uma hora que você começa a ver, principalmente para protagonista, a gente teve muita inscrição para protagonista, e chega uma hora que você viu 15 testes, e você já fica, nossa, né, já começa a confundir, sabe, os critérios, nossa, mas todas elas estão boas, como que a gente vai decidir quem que é quem, né? E daí você tem que assistir, e daí reassistir, e daí vai selecionando. É trabalhoso. Você vai fazendo um funil, assim, você assiste o mesmo teste umas 5, 6 vezes pra daí definir quem que vai ser. Mas vocês fizeram um ótimo trabalho mesmo, parabéns. E também parabéns pra Alana e pro Pedro, né? Que eu, assim, amei o trabalho deles, eles, assim, interpretaram muito bem. Eu fiquei, assim, encantada. Mas agora, gostaria, pra gente encerrar aqui a nossa conversa, gostaria de saber quais foram os principais desafios da gravação da webnovela. Teve vários, né? Sempre tem, né? Um deles bom, eu gosto muito da parte de som, né? Sempre gostei. E é uma parte que eu sempre tomo muito cuidado, né? Pra ficar bom. E por mais que a gente gravou no interior, num ponto de ônibus no interior, foi o ponto de ônibus que mais passou caminhão, carro, nossa, Verdade. no mundo inteiro. Porque, meu Deus do céu, a gente dava play pra começar a cena, vinha um caminhão.
E aí o caminhão passava bem no meio da cena, e daí, nossa, a gente tinha que refazer de novo e tal. Então a gente perdeu bastante tempo por conta dessa parte do som, né, da rua. E também a Paty não ajudou a gente porque ela descreveu uma cena de um Fusca numa rua de chão batido, né? Perdão. Então a gente teve também esse desafio de gravar um áudio, né, um diálogo com o Fusca no chão batido, também não é algo fácil, mas acredito que a gente conseguiu fazer de uma forma bem, bem legal, assim, vai ficar, pelo que a gente já ouviu do som ali na hora também, e depois aqui em casa a gente com certeza conseguiu passar por cima desse desafio. Um outro desafio bem, a pré-produção em si já foi um desafio, porque nós tivemos que encontrar as locações. O filme foi inteiro gravado na região metropolitana de Curitiba e em Curitiba, né? Paisagens do Sul, Araucárias, aquela coisa linda que tem tudo a ver com o livro. E encontrar as locações foi um desafio, porque tivemos que ir bem afastados, assim, da cidade para encontrar a estrada perfeita de chão, que não basta ser uma estrada de chão, a gente precisa pensar em todo o cenário que vai aparecer, para que seja um cenário bonito e que transmita toda essa beleza, né, da paisagem do Sul. Mas algo legal que aconteceu também durante a produção, que foi um grande desafio, foi os nossos atores animais. Nós tivemos alguns animais no set de filmagens, como ovelhas, vaca, galinhas e cavalos, né, que estavam ao redor, não aparecem. Cachorro, gato. Meu Deus, não faziam parte, não mas faziam parte, gostariam. Eles fizeram o casting deles ali, sabe? Eles queriam participar. Mas as ovelhinhas, por exemplo, eram 2 ovelhas e elas simplesmente não queriam atuar naquele dia. Aí elas fugiram, elas ficavam atrás da parede assim, bé, sabe? Vai embora da minha casa. Aí a gente teve que, né, entrar na casinha delas pra gravar lá com elas, o que foi muito legal, foi bem divertido. Aí depois elas vieram atrás, tipo, agora eu quero vocês. As galinhas também foi um desafio, que tem uma cena que o Júlio pega uma galinha no colo e o ator tinha receio de pegar a galinha no colo e ele aprendeu ali na hora e foi muito depois legal. Ele pegou várias galinhas. Ele pegou várias galinhas, então assim, já pode colocar no currículo. Enfim, com os animais é sempre uma surpresa, mas foi muito divertido, né? Foi bem legal. Eu amei os animais, gente. Foi muito bom. E o próprio rancho que a gente foi, queria deixar registrado aqui meu agradecimento também ao pessoal lá. Boscardim, né? Rancho Boscardim. Foi, assim, incrível. Eles receberam a gente tão bem. A gente vai mostrar no vlog também um pouquinho de como foi lá. Mas, assim, um pessoal maravilhoso. Eles fizeram um almoço incrível lá pra gente. Sim. Nossa, polenta. Tava uma delícia. E o ambiente... Assim, é totalmente a fazenda da Paula lá. Tinha até o portão da mesma cor, com as araucárias no fundo, gente. Perfeito, assim, perfeito. Sim. Não, só também lembrei, enquanto vocês estavam falando, de um outro desafio, que a gente gravou tudo, a parte do rancho a gente gravou em um dia só, né? E aí é sempre um desafio gravar essas cenas externas em um dia, porque você tem o tempo do sol, né? Que ele não perdoa, então ele não vai esperar você gravar pra sair, né? E aí a gente gravou, na verdade, em 3 cenários isso, né? Em 3 ambientes diferentes. Um deles foi no Rancho Boscardim e outros 2 foram em outras fazendas ali perto. Então, no fim da tarde que a gente saiu pra gravar a cena lá da mimosa que aparece, não é no mesmo lugar, é em outro... É mimosa. Nome top. Uau. Mas a vaca é minha. Aí foi bem legal, a vaca também ajudou muito, né? Agradecimento aí à mimosa. Como é que era o nome dela? A Gersa. A Gersa. A atriz Gersa, vaca leiteira. Nossa. Né? Que não esperava atuar naquele dia. Chegamos Foi o lá. ápice da vida dela, assim. Foi, nossa. Tava com vergonha, né? A gente teve participação também do Boi Ben, né? Do Boi Ben? Não, vou dar pra trás. E aí, no finalzinho a gente, né, quase o sol se pondo lá, a gente conseguiu terminar as gravações. Também é outro desafio que foi bem legal. Sim. Assim, acompanhando um pouco, né, a gente teria muitos testemunhos para contar, assim, né, de bênçãos ali, a própria conexão com toda a equipe, assim, todo o pessoal muito carinhoso, divertidíssimo, nossa, me diverti horrores. A gente levou um torrão do sol, mas estamos todos bem, né. Então agora, para finalizar aqui a nossa conversa maravilhosa, que foi muito legal conversar com vocês. Sim! Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho pro pessoal que está assistindo, acompanhando aqui, qual é a próxima produção que a gente vai ver de vocês e como assistir, onde encontrar, quem escreveu, enfim, um pouquinho dessa produção que eu sei que vocês estão divulgando já.
Então, a nossa primeira produção do Tiny Studios se chama Uma Casa para Cinderela e é uma história escrita por Tatiele Katlurin, nossa querida Tati dos Doramas. Então, não, eu ia fazer assim, mas vamos fazer assim para honrá-la. A Tati escreveu uma história original para nós, então não se trata de uma adaptação de um livro dela, assim como fizemos com a Tati. Com a Pati. A gente tem a cota de Pati, Tatis e Natis aqui. Mas não se trata de uma adaptação, é uma história original, ainda inédita, que talvez, possivelmente, se torne um livro, né? Se assim Legal, mas o caminho ela inverso. decidir. Seria muito legal. E você pode assistir essa produção a partir do dia 31 de janeiro no canal do Tiny Studios. A Paty vai colocar aqui na Sim, deixa descrição comigo, pra deixa vocês. comigo. E a partir do dia 31 já estará disponível no nosso YouTube. É isso aí. E também foi uma produção bem grande, assim, né? Teve uma cena lá bem icônica que a gente fez, com cerca de umas 40 pessoas, 50 pessoas na produção no geral, assim, né? Entre figurantes, atores, ajudando na produção. Que a gente fez uma simulação de um casamento, né? Uma cena que era um casamento. Então, só que quando você vai filmar um casamento, você tem que fazer decoração de um casamento. Isso, você tem que fazer um casamento. Então, foi bem puxado, mas também bem legal. Então, eu tenho certeza que quem assistir vai gostar bastante. Então, uma história bem bonita, os personagens bem profundos também. Ficou muito bom. É uma história sobre cura, sobre amor, reconciliação, perdão. Se você gosta de K-dramas, você vai gostar. Nosso protagonista, ele é coreano, raiz de verdade, assim, fala coreano. Se você não gosta de K-dramas, você também vai gostar, porque em última instância é um filme brasileiro. Nós somos brasileiros, né? Não se trata. A gente fala K-drama, dorama, assim, com muito carinho, pra vocês entenderem. Mas é um B-drama, né? Somos brasileiros, é um filme brasileiro. Então, se você não gosta, você também vai gostar, porque em última instância é um filme de romance que revela a vida por meio da arte. Então é isso. Muito especial, eu tô super ansiosa pra assistir. Já vi o Que trailer, bom. dei uma choradinha. Enfim, gente, parabéns. E mais uma vez, quero agradecer o trabalho de vocês. Foi muito legal. Obrigada por me receberem aqui A em gente Curitiba que agradece, também. Paty. Foi muito legal ter você Eu aqui. amei, eu amei muito. E espero que a Tiny cresça muito e produza Amém. muitas coisas incríveis pra glória de Deus. Amém. E é isso, pessoal. Então, não esquece o like, de seguir aqui o canal também e de acompanhar o trabalho do pessoal aqui. E super beijo. Tchau. Tchau.